Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu venho mais uma vez nesse vídeo e eu quero começar falando de algo aí para nosso ano que começou. Hoje é dia 1º de 2023. Começamos um ano aí ontem comemorando nessa passagem do dia 31 para o dia 1º e já começamos com plano, já começamos com projeto, já começamos agradecendo a Deus pelo ano que passamos, né? Ano que talvez tenha sido muito difícil, ano de perdas, ano de sonhos que não foram realizados, ano de projetos falidos. Não sei o que aconteceu com você em 2022. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Antes de eu começar a falar sobre essa palavra, eu quero agradecer vocês, novos inscritos que estão aqui comigo no canal, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Esse canal aqui não tem outra intenção de que trazer a mensagem da parte de Deus de uma maneira bem simples, mas eficaz. Que vocês vão aprender a servir a Deus. Que vocês deixem de ser religiosos, mas comece a praticar a palavra. Comece a fazer com que essa palavra aqui, tenha efeito em suas vidas. Como diz a palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sou nenhuma teóloga, não tenho nenhuma pretensão disso, mas apenas tenho aprendido a conhecer o meu Deus de uma forma mais linda e especial, de uma maneira tão simples, sabe? Como Jesus é. Nada de novo, apenas servindo ao Senhor e procurando imitá-lo, procurando crescer, né? E dando liberdade ao Espírito Santo para que venha me conduzir. E eu tenho visto mudança maravilhosa de 3 anos para cá, tá bom? Eu sempre tenho deixado isso. Eu, uma pessoa que nasci no berço evangélico, como nós dizemos, né? Fui criada, né? Sempre fui religiosa, mas não via mudanças. Sempre via a mão de Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus cuida de nós com amor muito grande. Mas eu não sabia servi-lo, né? Eu ficava ali perdida e Deus tem trabalhado. Então, coisas que Deus tem feito em minha vida, eu tenho trago a vocês. E são mudanças tão simples, sabe? Que eu fico assim encantada de ver. E eu quero que você que está aí do outro lado tenha essa mesma pretensão de crescer, de que haja mudança na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua saúde. E observamos que tudo nós temos que plantar, né? Plantar boa semente para colher bons frutos. Então eu quero agradecer você que está aí do outro lado comigo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Gente, dá um like, sabe? Porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele começa a mandar para outras pessoas. E a intenção é essa, que mulheres sejam alcançadas, né? Às vezes até homens estão aqui comigo no canal. Eu tenho focado em mulheres porque é um ministério que Deus colocou nas minhas mãos, tá? Eu faço isso muito antes de estar aqui no YouTube. Comecei a fazer esse ministério, exercer esse chamado com 10 anos de idade. Já contei aí em alguns desses vídeos, tá bom? Mas eu não tinha, claro, entendimento desse chamado, mas eu sempre gostei disso. E Deus tem trabalhado, Deus tem colocado algo no meu coração e eu quero agradá-lo. Simplesmente agradá-lo. Sem querer saber o que os outros acham, o que os outros pensam. O importante é estar feliz com Deus. Quando você está na direção daquilo que Deus coloca no seu coração, há uma paz, uma alegria muito grande. E isso, gente, não tem preço. É algo maravilhoso. E eu quero cada vez mais crescer, cada vez mais aprender, sabe? Sabendo eu que não sou capaz, sabendo eu que não sei. Mas quem me capacita e quem me dá graça é o meu bom Pai Celestial, Jesus Cristo, através do bom Consolador Espírito Santo. Então vamos lá, hoje eu quero falar com você sobre o quê? Vamos deixar o que passou para trás, porque às vezes nós ficamos presos no passado e não conseguimos crescer. Às vezes você perdeu alguém que você amava muito, que era posso dizer assim, o seu chão. Isso eu passei por essa situação. Eu perdi meu pai já há alguns anos e até hoje me faz falta. Era a pessoa que me direcionou, que me falava do amor de Cristo, que me falava de Jesus como ele era, né? E naquela época, ainda criança, adolescente, a gente não tem muito assim entendimento. Mas hoje na fase adulta, hoje já mãe de filhos moços, né? Duas moças, são 3 filhos, 2 moças e um rapaz. A gente começa a entender o que seu pai falava, o que ele ensinava. E a palavra do Senhor diz isso, né? Ensina a criança no caminho que ele deve andar, que mais tarde ele não se desviará dele. E nós aprendemos com o quê? Com nossos pais, com o que eles nos ensinam e com o que eles fazem, né? Porque às vezes você fala, mas a sua atitude é diferente daquilo que você está ensinando. Meu pai ensinava e fazia, então aprendi muito com ele. E foi por causa dele que eu comecei a falar, calma aí, tem alguma coisa errada. Quando eu estava sendo religiosa, ele falava do amor de Cristo, da maneira que Jesus fazia, da transformação que Jesus fazia, né?
E eu via ele com um amor muito grande com o próximo, ele orava, as pessoas eram curadas, porque ele tinha dons, né, que Deus colocou na vida dele, ele usava aquilo, coisas maravilhosas, milagres tremendos. E aí quando passou eu, né, quando eu passei a ser serva do Senhor, sem ele, porque Deus já tinha levado, quando tinha algum problema eu corria para ele, pai, ora por mim, pai, tá acontecendo tal coisa, filha, é assim, faz dessa forma, e eu via ali Deus trabalhando, né, mas eu tive que andar sozinha. E ali eu comecei a me debater, me questionar. Tá tendo uns barulhinhos aí por causa do ano novo, né, gente? Então, eles ficam soltando aquelas bombinhas. Então, eu comecei a me questionar e foi aí que eu comecei a aprender com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. E eu vim trazer para você o quê? Vamos entrar no que Deus tem colocado no meu coração. Ano de 2023. Nós queremos chegar no final do ano, pelo menos é o que eu quero. Quero chegar no final do ano agradecendo a Deus por esse ano próspero, por esse ano com projetos que venham se realizar, com sonhos realizados. Não é verdade? Com algum crescimento, tanto na vida espiritual, como na vida material, na vida sentimental, na nossa saúde. O que nós temos que fazer? Investir. Na saúde, se alimentar bem, fazer exercício. Deixe de ser sedentário em nome de Jesus. Comece a investir na sua saúde, tá? Nós sabemos que é errado, mas se você puder, procure um nutricionista, né? Que vai estar te indicando o que é melhor. Faça aí exames, né? Vê como está a sua saúde, cuida de você. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que amar o nosso próximo. Mas como nós vamos amar o nosso próximo se nós não nos amamos? E como que eu me amo? Cuidando de mim. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Isso aqui é o corpo. Dentro desse corpo tem a alma e tem o espírito. Aqui eu digo que é a nossa casinha. Então nós temos que deixar a nossa casinha bem. Aqui dentro tem uma alma e tem um espírito. Então nosso corpo tem que ser bem alimentado, nosso corpo tem que ser cuidado sim. Não, é vaidade. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Ela diz que vaidade é tudo, tudo é vaidade. Eu quero ter uma casa bonita, é vaidade. Eu quero ter um carro bom, é vaidade. Eu quero estar bem vestida, bem arrumada, é vaidade. Agora, o que você não pode é ir pro extremo, sabe? Quando você fala, não, pra mim isso, meu carro é tudo pra mim. Minha beleza, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que gastar todo o meu dinheiro nisso, eu não consigo fazer outra coisa se não for isso. Então você coloca isso em extremo, isso desagrada a Deus. Porque em primeiro lugar vem o Senhor. Sempre Ele em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vai nos acrescentando e as demais coisas nós vamos cuidando também. Então faz parte, tá bom? Então cuida-se do seu corpo. Na vida sentimental, se você é casada, cuida do seu marido. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida, sim. Eu tô falando isso abaixo de Jesus, abaixo de Deus, tá? Falando na parte sentimental. Cuidando, respeitando, amando, vivendo o que a palavra diz. Não vá pelo que o mundo está ensinando. Não, mulher, você é independente, o seu corpo, suas regras, você tem que mandar, você tem que comandar. Observe o que a palavra diz. A palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. O que a palavra diz? Que Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. O que Deus está querendo nos ensinar com isso? Que nós temos que ser submissa a ponto de ser escrava do homem? Não, é apenas hierarquia. Eu já falei isso para vocês em alguns vídeos aí. Então vocês precisam só entender o que nosso Deus está falando. Quando Ele fala isso é porque Ele quer o melhor para nós. Ele sabe que uma família bem estruturada é essa família. A família que Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Respeito, hierarquia. Então quer dizer que eu não vou poder falar o que eu sinto, o que eu penso? Não é isso. Mesmo porque quando você, como posso dizer, quando você respeita o homem, quando você deixa ele ser o homem, você fica no seu lugar de mulher, você está aí para auxiliar, você está aí para cuidar, você tem um lado, talento que Deus te deu. Observa a sua casa para você ver. Se você não estiver nela, o homem, as crianças, os filhos, vão sentir falta de você, porque você é algo muito importante, peça fundamental na família. É você que vai direcionar. É você que vai cuidar. Por que a palavra diz assim que a mulher sábia, ela edifica o seu lar? Por causa que ela vai saber lidar com o homem, deixar o homem no lugar dele de líder, né? Respeitar ele. Esse homem se sentindo respeitado, ele vai prosperar o caminho dele, ele vai ser bom naquilo que ele faz. Ele vai ter desejo de trazer o melhor para sua casa. Ele vai ser o provedor que você sonha, aquele homem que cuida da casa, que cuida do lar, sabe? Eu não posso deixar faltar o alimento para meu filho, para minha filha. Eu vou pintar uma parede, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu puder fazer para dar o melhor para minha família. Tem uma mulher cuidando da minha casa. Isso quer dizer que a mulher não pode trabalhar nada disso. Você vai trabalhar para ajudar ele, se você quer. Você vai ficar em casa se você também puder fazer isso.
faz conforme o desejo do seu coração, mas sempre respeitando esse homem. Esse homem se sentindo respeitado e amado, ele vai te amar como Cristo amou a igreja, que é isso que a palavra diz. Que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Se você tem um homem que te ama dessa forma, você não vai querer ser submissa a ele? Amar, respeitar? E observa que se você fazer isso, se é isso que nós queremos, né, que as mulheres estão lutando, eu que quero comandar, eu quero mandar, minha filha, seja sábia, é você que vai liderar o seu lar, de uma forma certa, de uma forma sutil, mas nunca tirando do homem o que Deus colocou. Foi Deus que deu, nós não podemos mudar isso, nós temos que aceitar o que está na palavra. E por que Deus fala isso? Porque quando acontece dessa forma, há uma estrutura no lar. Por que você acha que Satanás está indo em cima disso? Para destruir o lar. Não, mulher, você que manda, seu marido mandou fazer tal coisa, não faça. Lute com ele, peita ele. Vai lá, mede força com ele, porque vai desestruturar o seu lar. Imagina um lar dessa forma, onde a mulher que manda, onde a mulher fala, cala a boca, você não sabe de nada, eu vou fazer dessa forma, não vou fazer como você está mandando, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Gente, esse homem fica inútil dentro da tua casa. Os seus filhos olham esse homem e não respeita também, não consegue sentir nele o líder. E aí vai desestruturando tudo. Observa a família que é dessa forma. O marido fala, olha, não vai sair, não vai ficar aqui, meu filho. Ah, cala a boca, eu vou falar com a minha mãe. Mãe, eu posso ir? Pode ir sim, filho. Pode ir, a mãe falou que pode. Entendeu? Então começa a desestruturar o lar. E é isso que Satanás quer. Quando Deus fala dessa forma, traz paz, traz harmonia dentro do lar. Há equilíbrio, entende? O próprio Jesus é submisso ao Pai, que é Deus. Observa que ele fazia tudo para agradá-lo. E dessa forma nós temos que imitá-lo. E dessa forma é dentro do nosso lar. Porque aí dessa forma fecha brecha e Satanás não tem como entrar dentro do teu lar. Porque você é uma mulher sábia, uma mulher que edifica teu lar. Que Deus, que o Espírito Santo possa falar melhor sobre isso, porque eu quero dar uma pincelada. Agora vamos falar sobre o quê? Não, mais uma observação. Se você está pedindo a Deus um varão, ore ao Senhor e fale como você quer esse homem. Peça ao Senhor crendo que Deus vai trazer. Faça dessa forma. E não fique desesperado. Passou já 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque Deus está trabalhando em você também. Comigo foi dessa forma. Eu pedi a Deus um príncipe, mas ele entendia o que eu estava falando. Quando eu dizia isso, era esse homem que ama, que cuida, que respeita, que tem desejo de estar do seu lado, que faz tudo para você se sentir importante, faz tudo para você se sentir feliz. E só que aí o Espírito Santo de Deus falou para mim que eu também tinha que mudar, porque por essa situação de eu sempre ser aquela que cuida, aquela que faz, eu era praticamente o homem da casa, né? Então eu criei em mim uma estrutura muito forte, onde faz com que dá aquela baque com o homem, né? Então, eu tive que ser trabalhada nisso também. Eu não sabia ser carinhosa, várias situações, porque eu tive que me fechei devido a algumas coisas que eu passei. Preciso falar agora de uma forma resumida. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida. Até 5 anos depois que eu estava sozinho, meus filhos eram crianças, eu nunca quis ninguém, tinha medo. Após isso, as crianças começam a crescer, viram moços, né? E começam a cuidar das suas vidas, aí eu começo a sentir essa vontade de ter alguém, começo a orar ao Senhor, e ali Deus teve que trabalhar em mim. Eu tive que curar algumas feridas dentro de mim, que sozinha eu não ia conseguir nunca, mas eu me abri para que o Espírito Santo começasse a me ensinar. Comecei a estudar, comecei a observar, comecei a aprender com mulheres de Deus. Observa mulheres que podem trazer para você alguma experiência. Não se baseie nessas mulheres dessas mídias, gente, pelo amor de Deus. Essas mulheres que estão ensinando meu corpo, minhas regras, você pode sair com vários parceiros para ver porque você é independente. Outro dia eu vi uma atriz que eu já observo ela há anos, né? E ela se casou com uma certa pessoa, não deu certo, isso muitos anos atrás. Depois ela estruturou a vida dela, conheceu uma pessoa, casou, teve filhos, teve uma vida abençoada. Chegou a certa situação aí que ela se separou e depois, logo após isso, ela conheceu uma outra pessoa e tá ali com aquela pessoa, né? E tendo uma vida junto com essa pessoa. Eu nunca ouvi falar na mídia que ela saía com um, com o outro, nada disso. Tinha uma vida regrada. E ela tava na mídia dizendo, sabe o quê? Mulheres, seu corpo, suas regras. Se você quer ter vários parceiros, faça isso. Se você quer ser livre, seja, porque isso e aquilo. Eu falei, gente, que hipocrisia. Aí quando eu comecei a analisar a vida dela, né? Eu fiz isso mesmo, porque eu estou aqui para aprender. E eu observo as coisas. Eu falei, gente, que hipocrisia. Você tá ali na mídia ensinando isso, mas ela não faz isso. Ela tem uma filha moça. E eu nunca vi falar nada dessa filha moça dela. Sabe? Uma moça que trabalha, que luta, que corre e não tá passando de mão em mão, meu corpo, minhas regras, saindo com vários parceiros, porque ela não quer isso pra filha dela. Ela não faz isso, mas ela estava ensinando mulheres a fazer isso. Então observe isso, gente, pelo amor de Deus. O que nos rege, qual é a nossa direção? Tá aqui, ó.
Não interessa, meu corpo, minhas regras. O que a palavra diz? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Não, você tem que bater de frente com o seu marido, você que o manda. O que a palavra diz? A palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Então é só observar aqui o que Jesus fazia, o que está na palavra. É simples assim, é colocar essa mensagem, essa palavra em prática na sua vida. Se você lê, se você vai na igreja, se você é religiosa, mas quando chega em casa, quando está no seu cotidiano, você não segue o que está falando, o que está ensinando, não vai resolver. Então precisamos colocar isso em prática. Após nós começarmos a viver a palavra, nós começamos a ver mudança em nossas vidas. Então não abre brecha, não deixa o mundo entrar dentro do teu lar. Não vá pelo que a mídia diz, pelo que aquela atriz, aquela pessoa maravilhosa que está ali mostrando algo maravilhoso, que não é a realidade dela, não é o que ela vive. Entende isso? Então, você precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra dele, pela palavra do nosso Deus. Amém? E qual outra área? A área financeira. A área financeira, nós sabemos, a palavra também nos diz que nós temos que dar dízimo, dar ofertas, né? Ali, essa situação faz com que o nosso Deus repreende o devorador em nossas vidas, mas após isso, vai ter outras situações. Já passei por situações que eu estou dando dízimo, estou fazendo, mas não vejo nada, só que fazer tudo errado. Pegava aquele pouco dinheiro e gasta com coisas que não é tão importante, vai fazendo coisas que vai atrapalhar a sua vida financeira. Então precisamos adquirir conhecimento nisso. Eu quero indicar para vocês, entra aí no YouTube depois e procura o Primo Pobre. Gente, maravilhoso, eu tô aprendendo muito com ele. Outra situação, gente, busque conhecimento. Não, mas eu já sou velha, não interessa. Eu fui fazer uma faculdade com 34 anos, quando eu já tinha filhos, eu não tinha condições nenhuma. Eu fiz o Enem, eu consegui uma bolsa de 50%, eu trabalhava e dava meu salário quase todo na faculdade. Passei 4 anos de muita luta, de muita restrição, mas fiz minha faculdade. E quando eu falei para amigas minhas que trabalhavam comigo, toda feliz, eu vou começar minha faculdade agora, né? Uma delas riu na minha cara. 34 anos você fazer faculdade, quase 40 você vai estar formada. E eu virei e falei, sim, com quase 40 estarei formada. E você com 40 anos, o que você vai estar fazendo? Ficou todo mundo quieto. Então, gente, não, sabe, outra situação, não fica contando seus sonhos, seus projetos para os outros, porque é isso que você vai ouvir. E aí você vai desistir no meio do caminho, você vai querer parar, entende? E aí o que vai acontecer? Quando chegar no final do ano de 2023, tá você frustrada. Não deu nada certo, para mim Deus falou que ia fazer. Outra situação, Deus não faz o que é possível, Deus só faz o impossível. O possível somos nós que fazemos. Então Deus tem uma promessa na sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida financeira, eu vou trazer um homem para você, né? Um servo de Deus, um amor. O que você vai fazer para receber essa bênção? Se você quer ter uma vida sentimental abençoada, você quer ser feliz no seu casamento, busque em você que tem que ser mudado. Às vezes você é uma pessoa que não sabe demonstrar carinho, às vezes você é uma pessoa que sofreu muito, sofreu um abuso, sofreu um divórcio, alguém te traiu, você está ferido, você está machucado. Cuida dessa ferida, cuida dessa situação, vai buscar conhecimento, começa a ler livros, começa a buscar mulheres aqui que vai trazer uma palavra de Deus, que vai abrir a sua visão. Não perca tempo com coisas que não te edifiquem, não fica perdendo tempo no Instagram, com televisão, a novela, o filme não sei o que. Gente, começa a ler a palavra e começa a buscar conhecimento. É assim que eu tenho feito, eu tenho crescido demais. A visão sua faz assim, ó. Outras coisas, começa a ler bons livros. Além da palavra de Deus, que você precisa aprender quem é Jesus, quem é Deus, que Deus é esse que eu sirvo. Eu preciso conhecer esse Deus. Então você busca aqui conhecimento na palavra. E outros conhecimentos, bons livros. Olha aqui, eu tô tentando ler, gente, porque como eu trabalho fora e corro pra lá e pra cá, então leio um pouquinho, faço outras coisas, mas aqui está o do Thiago Brunet, especialista em pessoas, para poder aprender a lidar com pessoas, para aprender a amar o meu próximo, porque não é fácil, não é verdade? Lidar com o seu marido, lidar com o seu amigo, lidar com amigos no trabalho, lidar com o povo dentro da igreja, não é fácil, então nós precisamos aprender, busque conhecimento. Esse aqui, eu quero crescer na minha vida financeira. Eu creio em nome do Senhor Jesus que esse ano é um ano de bênção e de vitória nessa área também. O ano passado eu tive algo de Deus falou, eu vou mudar essa história nessa situação. Gente, foi tudo ao contrário daquilo que eu imaginei. E chegou num determinado momento, eu falei, Deus, não entendi, só me falou que é um ano de mudança na minha vida, né? Principalmente nessa área, eu quero crescer. E aí eu observei que eu aqui em minha casa, meus filhos, passamos uma luta tão grande na vida financeira. Em nenhum momento Deus não nos abandonou, mas era algo assim, meu Deus, eu preciso pagar tal coisa, eu preciso tirar daqui, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa, e Deus ia abrindo as portas, Deus ia trazendo a providência. Eu cheguei nesse final de ano
algo tão lindo que eu nunca imaginei o que Deus ia fazer. No começo do ano eu pedi a Deus, Deus, eu quero me casar esse ano. E quando eu pedi ao Senhor, eu não tinha condição nenhuma. O meu futuro esposo também não tinha condição, estava todo endividado, numa situação tão difícil. Eu nem falei para ele, mas eu falei, Deus, eu quero me casar antes do Natal. Eu não sei como você vai fazer, mas eu creio. E eu falava pra ele estava às vezes até em depressão, angustiado. Amor, eu tô devendo tal coisa, eu tô numa angústia muito grande. Não fica assim, Deus vai trabalhar, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que Deus entrou com providência. Houve uma situação e Deus deu a ele a condição de pagar suas contas, pagar suas dívidas, ficar em paz. E fez algo maravilhoso em nossas vidas. Nos guiou de certa forma que eu cheguei e me casei agora, né, dia 22/12/2022, tem até vídeo aqui no canal, se você não viu, você vai lá ver o que Deus fez na minha vida. E o melhor, nós ainda viajamos para o Rio de Janeiro em lua de mel, e ficamos num hotel maravilhoso, com o café da manhã, sabe aquela coisa do sonho, que eu não imaginava. Eu falei, como que vai ser? Eu não sei, e Deus trabalhou. Deus trouxe para minha condição. Deus nos deu essa grande bênção. E é assim que Deus faz. Às vezes você fala, eu quero prosperar na minha vida financeira e acha que vai ser algo tão grande. Mas Deus vem trabalhando com coisinhas mínimas e vai trabalhando, e vai provendo, e vai abrindo as portas dessa forma. E aí, essa situação que eu passei, eu achei incrível. Porque eu falei, não entendi. Porque Deus falou que vou mudar, vou transformar. E não veio, mas imaginava que era algo financeiro, sabe? Que eu ia crescer muito nessa, né? Dinheiro na conta, contas pagas, quem não quer? Mas Deus foi trabalhando de outra forma. Nos levou para uma situação onde nós perdemos algumas coisas, tivemos que ir para outra direção, vi as portas fechadas, vi coisas acontecendo, vi Satanás se levantando contra nossas vidas, através de inveja, através de macumbaria, eu em oração, eu em jejum, eu lutando, eu pedindo a Deus, e Deus foi trabalhando, foi abrindo as portas. E quando chega agora, o balanço que eu faço é que eu cresci demais, a minha visão mudou, hoje eu sou uma outra pessoa, a pessoa de 2022, a pessoa de 2021 é outra hoje. Porque Deus me transformou no deserto. E é assim que Deus trabalha. É nessa situação difícil que Deus vai trabalhando, que Deus vai mudando. A maneira de Deus trabalhar é diferente da nossa. O que eu penso? Vou mudar a sua história. Eu imaginei algo assim, algo grande, algo financeiro, algo que eu respirar, dinheiro na conta, viagens, passei. Não, a gente perdeu, a gente teve que ir por outra direção, a gente teve que tomar outros caminhos. A gente viu dificuldade, a gente viu portas fechadas, a gente viu a provisão de Deus e ali Deus foi abrindo a visão e eu fui buscando conhecimento, porque é dessa forma, Deus só vai fazer o impossível. Então você precisa entender isso. Deixa eu falar essa mensagem que tá aqui, o vídeo fica tão grande, gente, fico tentando resumir e falar rápido para conseguir falar tudo. Vamos ver o que Ruth fez, é uma passagem muito conhecida, Noemi e Ruth. Mas eu quero tentar, se você não conhece essa mensagem, deixa eu fazer um resumo breve. Noemi saiu da sua cidade com o seu marido e com seus filhos, naquela cidade chamada Moabe, uma cidade onde aquele povo, eles eram idólatras, sabe? Eles serviam outros deuses, mas eles saíram da cidade dele, de Belém, porque estava tendo uma crise, e eles foram para lá para mudar a vida, né? Correr atrás do seu. E ali que aconteceu? Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e ali ela tinha 2 noras, né? Então ela teve a ideia de voltar para a terra dela novamente. Geralmente é assim, né? Poxa, tá dando errado, eu vou voltar para minha terra. Que ali, né, ela poderia, na cabeça dela, mudar a história dela, porque ela estava perdida. E ela fala para as 2 noras, para ela seguir a vida delas ali, porque os filhos morreram, ela não tinha ninguém naquela época, se morria um filho, o outro filho assumia aquela esposa, e no caso de Noemi, ela tinha perdido os 2 filhos, né? Então não tinha como dar prosseguimento a essas mulheres. Então ela liberou ela, sejam felizes aqui. Mas Ruth não quis. Ruth falou, não, eu vou ficar com você. O seu Deus é o meu Deus, porque os deuses deles ali era outro, mas o Deus da Noemi era o nosso Deus poderoso. E Ruth, obviamente, via, né, como era a vida de Noemi, e ela quis ter aquele Deus. E ela disse para ela, onde você for eu irei, o seu Deus é o meu Deus. Então, a partir disso, elas 2 vão para Belém, elas voltam para aquele lugar. E Noemi chegaria arrasada, né? Tanto que Noemi pede que chama ela de Mara, porque ela disse assim, que Deus havia acabado com a vida dela. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Destruída a vida dela e ela estava amarga, como se Deus tivesse castigado. Ela não estava entendendo por que aconteceu isso. Eu saí de Belém numa situação tão difícil com o meu marido, com os meus filhos, e chegando ali eu não fui abençoada. Eu perdi meu marido, eu perdi os meus filhos. Eu volto agora humilhada para minha terra novamente. Volto amarga. Deus está me castigando por algo que eu não sei. Muitas vezes nós pensamos assim, passamos por situações difíceis, mas o que está acontecendo? Será que foi um pecado? Será que foi um erro? Então nós
queremos entender o que está acontecendo. E nessa situação, Ruth está ali junto com ela. Agora, o que eu quero dizer? Vamos ver o que Ruth fez. Chegando naquele lugar, elas foram para a casinha dela ali, né, onde Noemi tinha. E olha a atitude de Ruth. Ruth vai buscar espigas. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens de família, de Elimeleque, ao qual chamava Boaz. E o que acontece aqui? Ruth sai para fazer alguma coisa. O que as duas poderiam fazer? Chegar naquele local, chegar naquela casa e chorar, e se lamentar, e reclamar, e murmurar. Você acha que a vida dela iria mudar? Não. O que Ruth fez? Chegou ali, arrumou as coisinhas dela, né? Vamos imaginar. Colocou a bagagem ali e agora, calma aí, o que eu vou fazer? Vou sair para buscar alimento, vou fazer alguma coisa. E ela vai para a terra de Boaz. E lá o que ela faz? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém, disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa moça é moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora. Está aqui menos um pouco que esteve na jossa. Então, Boaz quis saber quem era aquela mulher, chamou a atenção dele. Então, a atitude de Ruth de sair e procurar algo, e Deus direcionou ela para o lugar certo. Por que isso? Porque Deus viu nela a atitude de não ficar lá chorando, resmungando, se lamentando, mas vamos fazer alguma coisa. E qual é a mensagem hoje? Não adianta ficar resmungando. Não adianta, porque eu perdi meu marido, não sei quem, me traiu, eu perdi alguém que eu amava, eu perdi minha empresa, meu carro, eu não consegui realizar meus sonhos em 2022. Deus não é comigo, eu tô cansada. Não vai resolver. Você não vai ver sua vida mudar. Tem que ter atitude. 2023, atitudes novas, em nome do Senhor Jesus. Assim haverá mudança. Quando Ruth faz isso, ela sai da casa dela para fazer alguma coisa, Deus direciona ela para o lugar certo. Deus coloca aquele homem que depois você vai ver aqui na frente, lê essa mensagem de Ruth para você ver que coisa mais linda. Na frente ela vai descobrir que aquele homem é um parente próximo dela. E tem um homem mais próximo ainda, mas Deus trabalha de certa forma que ele fica com ela e se casa com Ruth. E esse homem é um homem riquíssimo. Esse homem ampara Ruth e ampara Noemi. Através dessa situação, eles têm um filho. Através dessa geração, vem Jesus, vem Davi. Então, olha todo o trabalho que Deus fez numa situação que parecia estar totalmente perdida. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Parece que está tudo perdido, mas é a maneira que Deus trabalha. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos e está desamparada. Mal sabe ela que Ruth é aquela pessoa que Deus colocou ali no caminho dela para não deixar desamparada. Através dessa mulher, ela se casa com Boaz, um homem rico. E não é só a riqueza em dinheiro, mas traz para ela novamente o direito da geração dela prosseguir. Pois através dessa relação vem netos, né? É como se fossem netos dela ali, parente dela ali. E Deus trabalha de uma forma toda especial. Então não se desespere nessa situação que está passando hoje. O trabalhar de Deus é dessa forma. O fim para Deus é o começo. Entende isso? Então não é o fim. É mudança na sua vida, mas você precisa ter atitude. As atitudes que você terá é que vai te levar ao caminho da vitória. Chorar, se lamentar não adianta. Outro caso, nós temos Neemias. Neemias descobre que a cidade dele está destruída. Então ele, na palavra diz que ele se lamentou, ele chorou por alguns dias. Mas depois ele se levanta. O que eu vou fazer? Vamos correr atrás. Então, quando ele tem esse sentimento de vamos fazer alguma coisa, Deus trabalha no coração do rei, que observa que ele está triste. O que você tem? Aconteceu tal coisa. Então eu vou te dar todo o amparo, vou te dar homens, vou te dar arma. Vai lá restaurar sua cidade. E ali Deus trabalha, porque tem uma atitude de não ficar chorando e se lamentando o resto da vida, mas se levantando e correndo atrás. Então essa é a mensagem para você. 2023 está aí. Se você começar o ano chorando, é porque o ano passado aconteceu isso, o ano quando eu nasci, quando meu pai falou, não sei quem disse, alguém me largou, eu perdi, você não vai crescer. Mas se você falar, bom, aconteceu tudo isso, o que eu tiro de aprendizado nisso? Eu fiz tal coisa errada, eu vou mudar nisso. Eu preciso fechar essa brecha, eu preciso ser transformada, eu preciso pedir uma direção, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso correr atrás do que é meu. E Deus vai abrir as portas.
Deus vai te direcionar através do Espírito Santo e você vai vencer. Quando chegar no final de 2023, eu e você estaremos aqui glorificando o nome do Senhor, pois eu também vou fazer dessa forma. Eu já comecei a fazer algumas coisas e já comecei a ver mudança, porque o que precisa ser feito por mim, Deus não fará. Deus só fará o impossível. O impossível é você que faz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu quero ver você vitoriosa. Vitoriosa em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.